Em 5 de maio de 1543, Isabel da Áustria, princesa Habsburgo de 16 anos, chegou a Cracóvia para se casar com Sigismundo II Augusto, rei da Polônia. O que seria uma grande aliança política tornou-se um dos casamentos reais mais trágicos da Europa. História de doença, isolamento e de uma jovem rainha destruída pela epilepsia e pelo destino. Isabel da Áustria, da Casa de Habsburgo, nasceu em 9 de julho de 1526, em Linz, Alta Áustria. Ela foi a primogênita de Fernando I Arquiduque da Áustria e Ana da Boêmia e Hungria. Eles haviam se casado 5 anos antes, e havia uma preocupação crescente na corte dos Habsburgo de que Ana talvez não pudesse ter filhos. Isso seria um problema para qualquer linhagem real ou aristocrática na Europa moderna. Uma época em que os casamentos eram totalmente voltados para a produção de herdeiros homens e filhas para formar alianças matrimoniais. A chegada de Elizabeth trouxe vida ao berçário imperial, alegrando a jovem princesa solitária. Logo, os corredores antes silenciosos do casal ecoaram com os choros de príncipes e princesas recém-nascidos. A arquiduquesa Ana teve 15 filhos, um número impressionante, e a maioria sobreviveu até a idade adulta. Apesar da alta mortalidade infantil do século XVI, Elizabeth cresceu nos salões sombrios do Palácio Hofburg, em Innsbruck, entre estudiosos, cortesãos e a intensidade silenciosa de um lar devoto. Ela cresceu onde aprender era privilégio e dever. Seus pais, Fernando e Ana, valorizavam o conhecimento e deram a Elizabeth e seus irmãos uma educação rigorosa em línguas, artes e fé católica. Ela falava alemão, italiano e francês, mas curiosamente não polonês, idioma que teria sido mais útil em seu futuro trágico. Seus dias eram marcados por lições de oração e cravos, enquanto a devoção do pai impedia boatos. Ao saber que seu tutor fez piada sobre cardeais, prometeu punir quem divulgasse ideias luteranas. Executado. O mundo de Elizabeth era feito de livros, música e fé, um mundo construído sobre o conhecimento e as descobertas de gerações anteriores a ela. Por volta de 1530 ou 1531, quando Elizabeth tinha 4 ou 5 anos, o pintor da corte austríaca Jakob Zeissneger a retratou pela primeira vez. A pintura exibe uma jovem feliz, saudável, de bochechas rosadas e expressão gentil. Mas nem tudo estava bem com Elizabeth em seus anos de infância. À medida que crescia, ela começou a sofrer de convulsões, que foram ficando piores e mais frequentes com o tempo. O entendimento geral hoje é que Elizabeth era epiléptica. Essa condição era misteriosa no século XVI, quando a revolução médica estava só começando. Ainda assim, havia maior conscientização e eles já reconheciam como condição de saúde. Antigamente, a epilepsia era vista como algo quase sobrenatural, sendo interpretada de forma negativa ou positiva, conforme a época e o local. Em algumas culturas, a epilepsia era vista como maldição divina. Em outras, acreditava-se que os afetados estavam em comunhão com Deus ou deuses nas crises. O desconhecimento médico sobre epilepsia na Europa do século XVI marcaria profundamente a vida de Elizabeth. Porque, embora alguns vissem isso como condição de saúde, ninguém realmente entendia o que se passava com ela. Quando Elizabeth foi para a Polônia como jovem noiva, sua condição se agravou e surgiram sussurros nas cortes reais. Uns diziam que ela era envenenada por ordem da sogra controladora. Outros culpavam o diabo, mas a verdade era mais trágica. Não houve veneno ou conspiração, só o corpo da jovem rainha atraindo enquanto a epilepsia piorava silenciosa e implacável. Antes de acompanharmos Elizabeth à Polônia, precisamos voltar a 1526 ano de seu nascimento, menos de 2 meses após ela nascer. A guerra explodiu em Mohat, planície tranquila da Hungria perto do Danúbio, em 29 de agosto de 1526. A Batalha de Mohat foi um dos confrontos mais decisivos da história europeia.
Após mais de 2 séculos de expansão implacável pelo Oriente Próximo, passando pela Turquia, Levante, Egito e avançando profundamente pelos Balcãs, o Império Otomano agora voltava seu olhar para o coração da Europa Central. O sultão Suleimão I liderou um grande exército à Hungria e enfrentou forças menores comandadas pelo rei Luís I e seus aliados. Entre os voivodas e senhores da Transilvânia e Valáquia, a batalha terminou em vitória turca, com expansão ao norte e morte do rei Luís II. A morte dele desencadeou uma disputa de sucessão que moldou a vida de Isabel enquanto ela crescia em Linz e Viena. Ela provavelmente não sabia que essa batalha, 7 semanas após seu nascimento, definiria o rumo de sua vida. O rei Luís II da Hungria morreu aos 20 anos sem deixar herdeiros. Com sua morte, encerrou-se a linha direta dos reis jaguelônicos que governavam a Hungria desde a morte de Matias Corvino em 1490. Além disso, Luís II também havia sido rei da Croácia e da Boêmia. Algumas terras que ele governava estavam ocupadas pelos turcos otomanos e assim ficariam por séculos. Em alguns casos, o preço por quem o sucederia foi considerável. 3 coroas diferentes, as da Hungria, Boêmia e Croácia. Havia 2 fortes pretendentes ao trono. O pai de Elizabeth era um deles. A esposa de Fernando, a mãe de Elizabeth, era chamada Ana da Boêmia e Hungria por um motivo. Ela era irmã do falecido rei Luís II e filha de Vladislau II, que governou Hungria, Boêmia e Croácia até 1516 por Ana. Os filhos de Fernando, como Elizabeth, eram herdeiros de sangue da dinastia jaguelônica, mantendo viva essa linhagem real. Sua reivindicação não era apenas por conquista ou política, mas pelo próprio sangue, uma ponte matrilinear ligando os Habsburgos às coroas derrotadas da Europa Central. O segundo candidato aos 3 tronos era João Zapólio, voivoda da Transilvânia. Como senhor de fronteira húngaro, ele tinha apoio da aristocracia que o indicou para suceder Luís II. Ele também era parente da alta aristocracia polonesa. Um ramo separado da dinastia jaguelônica governava simultaneamente o reino da Polônia e o grão-ducado da Lituânia. Embora o rei Sigismundo I da Polônia não quisesse os tronos da Hungria, Croácia e Boêmia, não podia ignorar a ameaça dos Habsburgo. Para conter o crescente poder deles, ele apoiou João Zapolia, o rival de Fernando. Seguiu-se uma guerra brutal de sucessão que durou até a morte de Zapolia em 1540, alterando o equilíbrio de poder na Europa Central. Aqui entra Isabel. Para garantir sua reivindicação, Fernando sabia que precisava negociar com a Polônia. A dinastia jaguelônica não tinha desejo de governar a Hungria, mas observava com preocupação o Império Habsburgo, que incluía o ramo espanhol que se estendia da Espanha até as Américas, tornando-se cada vez mais poderoso. Embora a Polônia fosse uma potência forte no século XVI, não queria que os Habsburgos estendessem seus tentáculos ainda mais para o leste, em direção à Boêmia e à Hungria. No mínimo, eles queriam neutralizá-los e fazer uma aliança caso Fernando conseguisse garantir a Hungria e a Boêmia. Diplomatas de Fernando logo propuseram à corte polonesa uma aliança matrimonial com Isabel. A união garantiria aos jaguelônicos que, após os Habsburgos obterem os tronos da Boêmia e Hungria, não avançariam sobre as terras polonesas. O plano era simples. Isabel se casaria com Sigismundo II Augusto, jovem rei da Polônia e grão-duque da Lituânia. Mesmo criança, Sigismundo tornou-se co-governante com o pai idoso em 1529. As negociações de casamento iniciaram em 1530, unindo a filha mais velha de Fernando à coroa polonesa. Um tratado foi assinado em novembro, mas Isabel tinha só 4 anos. O acordo previa que o casamento esperaria até ela ter 7 anos, dependendo de dispensa papal, se preciso, não só pela idade dela, mas também por serem primos de primeiro grau. Com o tempo, o plano foi revisto. O casamento foi adiado até o início da década de 1540, quando Elizabeth tivesse idade apropriada. Após anos de negociações,
Elizabeth deixou Viena em abril de 1543, aos 16 anos. 2 semanas depois, ela chegou a Cracóvia e conheceu o homem a quem estava prometida há 13 anos, Sigismundo II Augusto, aos 22 anos. Naquele dia, no grande jurado da Catedral de Wawel, eles se casaram. Elizabeth foi coroada Grã-Duquesa da Lituânia e Rainha da Polônia, selando uma aliança política aguardada por semanas. Cracóvia celebrou com festivais, banquetes e fogos de artifício, marcando o início esperado de uma paz duradoura entre Polônia e Áustria. Por trás do esplendor e das canções, uma história sombria surgia, prestes a transformar essa união real em tragédia. Após as comemorações e o choque da realidade, a vida de Elizabeth em Cracóvia virou um pesadelo. A saúde de Elizabeth piorou na viagem à Polônia, com convulsões mais frequentes, mas seu casamento estava em situação ainda pior. O casamento só ocorreu em 1543, devido à forte oposição da mãe de Sigismundo. Bona Sforza era uma nobre italiana da casa de Sforza, que governava o Ducado de Milão desde meados do século XV. Bona era uma presença astuta e formidável na corte polonesa e estava determinada a bloquear a expansão dos Habsburgo. Por causa disso, ela sempre se opôs ao casamento e fez da vida de Isabel um tormento quando ela chegou. Mesmo após o casamento, ela continuou contestando os termos do contrato e do dote. Isabel, por sua vez, era uma mulher jovem e tímida e ficava intimidada com a atitude de sua sogra. Mas havia problemas ainda mais graves no palácio. Sigismundo pouco gostava de sua jovem esposa e não achava Isabel atraente, por isso manteve várias amantes e chegou a vê-las abertamente após o casamento. Isabel ficou isolada em uma corte estrangeira, longe de casa, com apenas um pequeno séquito austríaco. Ela era cercada por uma sogra hostil e por um marido que a via apenas como peça diplomática nos jogos de poder da Europa Central. Então talvez fosse inevitável que sua saúde continuasse a piorar. Cortesãos diziam que suas convulsões aumentavam, enquanto rumores sombrios diziam que a velha rainha Bonner a envenenava, embora nunca tenham achado provas. Suas dificuldades despertaram simpatia, e a nobreza polonesa admirava sua graça e gentileza, mas nem a boa vontade deles mudou seu destino. A jovem Elizabeth parecia fadada ao infortúnio desde o momento em que pisou na Polônia, em meados da década de 1540. Uma peste assolou o leste da Europa, levando a família real a adotar a única medida preventiva. Naquela época, eles fugiram da cidade e foram para o campo por um tempo. Sigismundo foi para Vilnius, capital do Grão-Ducado da Lituânia, acompanhado de sua amante Bárbara Radziwiłł. Enquanto isso, Isabel viajou pela Polônia com sua sogra e seu sogro Sigismundo. Eu, como outros, sentia simpatia pela situação de Isabel. Mas, com quase 80 anos, ele já era idoso e frágil, pouco podendo ajudá-la. Isabel acabou se reunindo com o marido em Vilnius, e ele tentou mostrar que tudo estava bem no novo casamento. Por cordialidade diplomática com os Habsburgos, mesmo sem refletir a realidade local, a situação piorou drasticamente outra vez. Os ataques de Isabel tornaram-se cada vez mais frequentes e agora estavam tendo um impacto sério em sua saúde geral. No início do verão de 1545, estava claro que ela estava em crise, desesperada. Seus pais foram avisados na Áustria e os médicos correram até ele, mas já era tarde. Em 15 de junho de 1545, em Vilnius, a jovem rainha morreu aos 18 anos, 3 semanas antes de completar 19. A corte ficou de luto e ela foi sepultada na Catedral de Vilnius 9 dias depois. Sigismundo, segundo Augusto, governou a Polônia até 1572 e supervisionou a união formal com o Grão-Ducado da Lituânia na comunidade polaco-lituana. Após um breve segundo casamento com sua amante, ele acabou se casando com uma das irmãs mais novas de Isabel, Catarina da Áustria, em 1553. No fim,
Nenhum dos 3 casamentos de Sigismundo teve filhos. Após sua morte em 1572, a coroa polonesa foi temporariamente para a Casa Real Francesa de Valois. Em 1575, sua irmã, Ana Jagiellona, subiu ao trono como a última de sua linhagem. Depois disso, a Casa de Vasa assumiu a coroa polonesa lituana. Toda a complexa diplomacia da coroa polonesa foi inútil. Obrigado por assistir ao vídeo sobre Isabel da Áustria. Comentem ou deem sugestões aqui embaixo. Inscrevam-se e ativem as notificações para receber meus vídeos assim que forem postados. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado